RSTP News, na sua rádio de São Tomé e Príncipe. Ao longo de 35 anos, a CST cresceu com e para as pessoas. Celebramos uma história marcada pela inovação e pela evolução tecnológica. O nosso sucesso é partilhado por todos. Juntos, construímos um futuro promissor. Olhamos para o futuro com otimismo, comprometidos em continuar a inovar e a servir o nosso país. 35 anos, CST, somos nós. Obrigado por fazeres parte da nossa história. Vamos começar com um tema. Aliás, este programa de hoje vai ser muito virado ao setor da justiça, mas vamos começar pela operação que o Ministério Público decidiu apelidar de Operação Pensionista, uma investigação que o Ministério Público desencadeou após receber, segundo as nossas fontes, denúncia do próprio Banco Internacional de São Tomé e Príncipe, isto porque, de acordo com as informações já divulgadas, um dos funcionários deste banco, o Banco BISTIP, com participação de outras pessoas, tem feito ao longo dos últimos anos, ou andou a fazer ao longo dos últimos anos, uma operação que, segundo as informações, pode estar a envolver cerca de 4 milhões de euros, valor este que eram depósitos destinados à conta, ao Fundo da Segurança Social, mas que numa operação que ainda não se conhece bem os pormenores, este indivíduo desviava para contas de terceiros que com ele trabalhava e, pelo menos daquilo que se sabe, daquilo que se vê pela pessoa, um dos principais envolvidos, que se chama e é conhecido Ananias Almeida, que é um jovem que se veio afirmar como um empresário com vários empreendimentos no país, inclusive na área da restauração e agora bem recentemente na comunicação social. É também um músico, um cantor, melhor dizendo, promotor de evento, portanto um jovem que até então era bastante acarinhado, sobretudo pelos jovens também, tendo em conta os investimentos que vinha fazendo nestes últimos anos, mas segundo agora o que vem dizer o Ministério Público, estes investimentos não vinham de fontes legítimas e transparentes, pelo que neste momento o Ananias Almeida e mais duas pessoas encontram-se em prisão preventiva justamente pela acusação do Ministério Público. A Segurança Social já veio dizer que nada tem a ver com este crime, com esta operação, diz-se lesada também e muito interessada para que isso se esclareça e garante a todos os pensionistas que todos os valores depositados nas contas da Segurança Social estão devidamente protegidas e, ou melhor, protegidos e acautelados para servir e bem os pensionistas. Quanto ao Banco Internacional de São Tomé e Príncipe, até ao momento mantém-se em silêncio, não fez qualquer pronunciamento público sobre esta polêmica, mas, como se sabe, foi o próprio banco que fez a denúncia do caso ao Ministério Público. O Ministério Público que diz que a operação continua, as investigações continuam, já foram para já apreendidas diversas viaturas, mais de uma dezena, objetos e enormes quantias em dinheiro, segundo o relato feito pela própria instituição. Carlos Semedo, pergunto-lhe como é que viu, como é que recebeu esta notícia, aqui o papel do próprio BISTIP, que denuncia o seu funcionário, e o próprio Ministério Público, da forma como agiu, levando à detenção para já destas três pessoas, e o que é que se pode tirar como ilação deste caso? Obrigado pela oportunidade de comentar. Sim, aí
ouvir-me-á dizer que, pelas notícias que li da RSTP, neste ano, que está no início, antes do início do ano judicial, posso dizer que, se for essa atuação como a RSTP nos descreve, o Ministério Público está de parabéns. O que não é estranho eu dizer que está de parabéns, embora eu seja extremamente crítico, como sempre fui, do Procurador-Geral e do Ministério Público, mas está de parabéns porque, de facto, é sempre uma boa notícia, Josimar, quando se ouve dizer que as instâncias judiciárias atuaram para prevenir, ou pelo menos para procurar controlar ou e descobrir autores de desvios enormíssimos de verbas que prejudicam necessariamente, e nunca poderiam deixar de prejudicar, não só o erário, como também os próprios pensionistas e o papel da Segurança Social. Portanto, para mim foi, e como jurista que sou e magistrado que fui, uma boa notícia, uma excelente notícia, porque é mais um passo dado no controlo e no combate à corrupção, porque estamos perante crimes de natureza patrimonial, de grande gravidade, por causa do valor. O crime é agravado pelo elevadíssimo montante, Josimar, e por isso é sempre bom ouvir dizer que, num sector ou noutro de atividade, qualquer que ele seja, se começou por encontrar elementos suficientes para determinada pessoa ser detida e apresentada. Veja-se, também é outro fator positivo, dentro do prazo legal das 48 horas, que o Ministério Público era useiro e vezeiro em romper este prazo, prende-se para investigar, mas aí havia elementos corporizados suficientes. Portanto, posso dizer que está de parabéns quanto a esse aspecto, a atuação do Ministério Público. Por outro lado, há que dizer o seguinte: alguma coisa está a falhar, e é muito grave, no controle do Estado, porque estas verbas são verbas do Estado para os cofres de um instituto ou de um organismo do Estado. E para durar tanto tempo, não se rouba, isto não se desviam 4 milhões de euros num curto espaço de tempo, não é? E ainda bem que foi a própria instituição bancária, possivelmente num dos seus controlos, a proceder à detecção dos desvios e à denúncia do seu próprio funcionário. Portanto, Josimar, para já, o primeiro comentário é louvar a atitude do Ministério Público. Eu entendo que um dos grandes flagelos, o nosso decano Liberato Muniz e o Arsemiro também, não é? Que já são pessoas com enorme experiência de São Tomé, mas sobretudo o Liberato é um Séneca do Zurzir, os maus costumes e essa questão da corrupção e a indignidade de todas as estruturas, componentes e políticas. Portanto, acho bem esta atuação, Josimar. Aparentemente, eu estava com receio que não fosse cumprido o prazo de apresentação ao juiz de instrução para validar as medidas de detenção. Penso que só falta uma coisa que chama a atenção do Ministério Público, porque, alegadamente, existem verbas creditadas ou depositadas em instituições portuguesas ou angolanas, mas em portuguesas, nomeadamente, possivelmente, através da própria estrutura do BIST, que era mais fácil do que o senhor é funcionário, ao Ministério Público, para imediatamente pedir ao Ministério Público português a apreensão destas quantias, sob pena de elas serem desviadas. Obrigado, Carlos Semedo, para já por esta nota. Liberato Muniz, como é que viu também para esta situação o papel aqui do Ministério Público e o facto deste crime, como dizia já na reta final Carlos Semedo, uma situação que já vem acontecendo há cerca de 10 anos, e estamos a falar de uma pessoa que é também figura pública, era conhecida, subejamente conhecida, particularmente na classe jovem empresarial, era alguém que se destacava. Como é que 10 anos depois, praticamente, é que se vem descobrir que, afinal, a origem dos seus rendimentos ou do seu património não era lícita? Romar, primeiramente, para subscrever aquilo que
o Dr. Carlos Semedo tão sabiamente disse. Segundo, para dizer, ainda na semana passada, no programa Resenha da Semana, eu no final fazia um alerta porque não entendia como é que os mais jovens, os jovens em São Tomé e Príncipe, ou seja, têm nesse momento uma ambição desmedida. As pessoas querem ter ao invés de ser. E isto dá-me a impressão que está totalmente descontrolado em São Tomé e Príncipe. Mas depois tem um facto muito, muito concreto. Eu, ao longo dos anos, e praticamente em quase todos os programas de rádio somos todos primos, eu tenho dito que um dos maiores problemas de São Tomé e Príncipe, no meu entender, é que nós temos mais dinheiro fora do orçamento do Estado do que dentro do orçamento do Estado. Porque a forma, muitas vezes, como as pessoas vivem bem em São Tomé e Príncipe, num país em que os salários são exíguos, ou num país onde os investidores praticamente não existem, os que existem nós os conhecemos, então a primeira coisa que temos que fazer é interrogar de onde é que vem efetivamente tanto dinheiro, tanta riqueza em São Tomé e Príncipe. Então eu julgo que se este é verdadeiramente um dos grandes problemas que nós temos em São Tomé e Príncipe, e se há vontade política verdadeiramente de se resolver este problema em São Tomé e Príncipe, em que todos os órgãos de soberania possam dar as mãos no sentido de dizer vamos resolver este problema, eu julgo então que nós temos aí matéria suficiente para começarmos pelo menos a pôr termo e a encontrarmos um caminho mínimo para que as coisas possam verdadeiramente funcionar em São Tomé e Príncipe. Josmar, há quantos anos nós ouvimos que desaparece ou não o dinheiro da Segurança Social? Nós já no passado tivemos um problema com a Caixa Popular. Arrasaram praticamente toda a Caixa Popular e até hoje nós não encontramos o resultado da Caixa Popular. E nós sabemos em São Tomé e Príncipe que a Segurança Social é o maior cliente dos bancos em São Tomé e Príncipe. Então, se é o maior cliente dos bancos em São Tomé e Príncipe, então nós temos que ter uma gestão verdadeiramente rigorosa. E eu fico preocupado por quê? Eu fico preocupado com todas as outras administrações que vieram por detrás em relação à Segurança Social. Porque quando o diretor da Segurança Social vem dizer que para todo mundo estarem descansados, porque o dinheiro da Segurança Social ninguém mexeu, eu fico preocupado. É que o que aconteceu não foi a mexida no dinheiro da Segurança Social. É o dinheiro que não entrou na Segurança Social, Josmar. E eu pergunto, se eu sou o diretor da Segurança Social, se eu sou responsável, tenho uma administração de Segurança Social, quer dizer que eu tenho um plano anual daquilo que provavelmente eu irei receber do Estado santomense. Então, se eu tenho essa perspectiva, quer dizer que se no final do ano tal não acontecer, eu tenho que fazer um encontro de contas com o Estado para saber efetivamente o que é que entrou, o que é que não entrou. E, segundo consta, o dinheiro dos 4 milhões são eventualmente os títulos que não foram depositados na conta do Estado santomense. Então, eu pergunto, se esse dinheiro não foi depositado, como é possível, durante 10 anos, ou mais, ninguém sabe, porque ainda a investigação ainda está a decorrer, como é possível que durante esse tempo todo, nenhum administrador da Segurança Social tenha levantado a questão, pelo menos junto à direção do orçamento e do Tesouro das Finanças, saber efetivamente por que não entrou, por exemplo, Segurança Social dos trabalhadores do banco, Segurança Social, por exemplo, do liceu, e vice-versa. Então, eu entendo que o problema é grave. Então, não será por aqui também que sustenta as dúvidas de muita gente de que este processo deverá ter também envolvimento de outras figuras, particularmente de outras instituições fora do banco e deste núcleo, deste trio que para já está em prisão preventiva? Tem mesmo que ter mais pessoas e tem que ser responsabilizado muito mais pessoas. Porque eu não entendo, por exemplo, como é que eu, em 10 anos, posso estar a desviar dinheiro num banco como é o BISTEP, quando há uma auditoria, penso eu, anual,
e ninguém é capaz de detectar, por exemplo, que esse dinheiro não entrou. Porque uma auditoria vai ao fundo, segundo consta. Então, eu entendo que o que se tem que fazer é o seguinte, já que temos este caso entre as mãos, é resolvê-lo e não fazer como tem acontecido sempre em São Tomé e Príncipe. Como resolvê-lo, no meu entender? É fazendo uma auditoria. As finanças, na direção do Tesouro, que é quem faz os títulos. Outro, junto ao BISTP, em relação a essa conta em específico de Segurança Social do Estado santomense e saber, de uma vez por todas, como é que estão as contas da Segurança Social em São Tomé e Príncipe. O que é que acontece? Porque eu, quando estou em São Tomé e Príncipe, o que acontece muitas vezes é muita gente reclamar que o nome não aparece, que não acontece. Ou seja, eu fico preocupado. E eu vou mais longe. Se eu tenho um Estado que, há 3 semanas atrás, disse-me que eu tenho quase 5.000 trabalhadores fantasmas, eu pergunto, desses 5.000 trabalhadores fantasmas que eu pago, será que têm pago a Segurança Social destes trabalhadores fantasmas? E se têm pago, tem sido depositado efetivamente? Então, neste momento, nós temos muitas interrogações que eu julgo que o Estado santomense, o governo, os tribunais, devem aproveitar pura e simplesmente para pôr termos a tudo isso. De forma que, no futuro, os santomenses estejam descansados que nós temos um Estado que está a funcionar. Porque ficar com a ideia que, neste caso, temos 4 milhões, mas pode haver muitos outros 4 milhões fora do sistema que nós não conhecemos, é verdadeiramente preocupante. Então, o que julgo é o seguinte, dentro daquilo que se diz da presunção da inocência, temos que investigar o caso até a exaustão, de modo a resolver este caso e todos os outros que eventualmente possam estar a circundar este mesmo problema. Não se pode criar a dúvida de que o dinheiro da Segurança Social eventualmente pode não estar a ser depositado há muitos anos e que ele não esteja 100% para cobrir efetivamente com o futuro das pessoas. O dinheiro da Segurança Social é o futuro de todos nós, é o futuro daqueles que depositam. Então tem que haver uma garantia máxima de que efetivamente a instituição está a funcionar. E pelo que me parece, me perdoem todos os administradores dos serviços sociais, eu fico com uma interrogação muito forte em relação ao verdadeiro funcionamento da Segurança Social e particularmente em relação às contas da Segurança Social. São muitas coisas que se vêm ouvindo ao longo dos tempos em relação à Segurança Social, então eu julgo que é o momento próprio de nós podermos resolver estes problemas. Porque um país pobre que tem um orçamento geralmente de 160 e tal milhões, neste agora temos com 265 milhões, isso equivale o quê? 4 milhões equivale a 1,8% do orçamento. Em São Tomé e Príncipe, é brutal. Se fosse por Portugal, por exemplo, seriam milhões de milhões. É muito dinheiro para que num país pobre a gente não tenha sequer detectado essa falha. Então, isto é, para mim, muito pernicioso, isto é perigoso. Eu julgo que nós, para sermos credíveis, temos mesmo que resolver com urgência este problema. Obrigado, Liberato Muniz. Carlos Schmidt, deixa-me voltar ainda assim antes de seguir para o Arcebispo dos Prazeres. O processo está agora em segredo de justiça. O Ministério Público recusou dar pormenores e o diretor da Segurança Social também alegou isto para não explicar mais ao fundo, também provavelmente segundo as informações que tem, o que se pode ter em causa, e aqui o Liberato levantou várias dúvidas agora sobre a própria Segurança Social. Ou seja, este segredo de Estado obriga tanto a Segurança Social como o Ministério Público, provavelmente sim, mas a Segurança Social está vinculada ao segredo de Estado ao ponto de não clarificar, por exemplo, essas dúvidas que o Liberato Muniz acaba de levantar? Josimar, a questão e a dúvida é pertinente e convém esclarecer. Sim, Liberato tocou em pontos essenciais que, aliás, é panágio da forma como ele, de uma forma abrangente, coloca a questão. Não pode deixar de se sacar também, Josimar, uma responsabilidade a administrações anteriores.
porque ou não fiscalizavam devidamente ou não se interessavam sequer, como diz Liberati muito bem, até pela contabilidade de uma estrutura tão carenciada, porque é uma estrutura vital por uma população tão carenciada, de mães carenciadas, de velhos e idosos, de crianças com necessidades, como é a Segurança Social em São Tomé, como aliás é a Segurança Social em todas as partes do mundo, em que todas as migalhas que lá caem são essenciais para gerir. Ora, é no mínimo estranho que administrações sucessivas não vão ao Orçamento Geral do Estado ver as dotações e não vão, por exemplo, aos relatórios dos tribunais de contas que têm que existir anualmente face às contas de todas as instituições. Portanto, o Liberato põe o dedo na ferida e, de facto, Josimar, a sua questão, convém ter esse esclarecimento de que há efetivamente necessidade de olhar-se para a Segurança Social, para a estrutura, eles não estão acusados de nada neste momento, e dizer em que ficamos. E a sua pergunta vai no seguinte sentido: não há segredo de Estado, Josimar, nem a Segurança Social está vinculada... Segredo de justiça nesse caso, não está, o Ministério Público alega, mas vincula a Segurança Social? Não, eu já ia dizer-lhe isso. Perante si, jornalista, a Segurança Social não pode dizer estou sob segredo de justiça para, efetivamente, não responder às suas perguntas. E você, com a experiência que tem perguntas muito incómodas, como eu já vi fazer, no sentido de esclarecer todos os pontos de vista da questão, e se tiver a oportunidade, vá lá com a sua Câmara, com a sua argúcia e coloque as questões que levantar ou com os subsídios que saírem daqui. Porquê? A Segurança Social não pode fugir a responder aos cidadãos de São Tomé. Obrigado. Não pode. Obrigado, você tem legitimidade. Carlos. Portanto, não pode, isso é, só para esclarecer, o segredo de justiça só obriga às participantes no processo, percebeu? Ao arguido ou ao assistente em determinada medida, ou a quem consultar o processo. Ora, a Segurança Social, neste momento, não é indiciada de nada, tem toda a liberdade para explicar aos jornalistas e aos santomenses o que se passa e responder ao Tribunal de Contas. Não há... Obrigado, Carlos Semedo. Fica também mais esta nota. Arzemiro dos Prazeres, quase 10 anos, segundo informações, fundos destinados à Segurança Social a serem desviados. Algumas pessoas, ou seja, tentam desculpar este caso pelo facto do principal arguido, digamos, ter investido no país, investido na restauração, agora com o projeto da televisão, dando emprego no país. Isto para si tolera-se, é desculpante? Como é que viu para esta situação? Desculpem-me lá os meus colegas do painel, desculpem-me, Josimar. Em primeiro lugar, espero que esteja sendo ouvido em boas condições. Estou com problemas de internet. Ora, minha gente, eu não sei se a gente tem informações suficientes para fazer a análise que estamos aqui a fazer. Nós, comentadores, temos uma responsabilidade muito grande. Comentar sobre informações credíveis, claras, suficientes, para darmos a nossa opinião e assim fazermos com que os outros também se possam basear em nossas opiniões e serem eles próprios as suas observações, as suas opiniões. O Liberato falou em eventualidades, possibilidades, etc. E é isso que ele tem que fazer, eventualidades, possibilidades. Não temos nada de concreto que nos possa dar a possibilidade de fazer um exame, um comentário com alguma credibilidade. Senão nós vamos enganar os nossos espectadores. Mas há informações concretas do próprio Ministério Público que há valores de cerca de 4 milhões de euros, há diversas viaturas apreendidas, materiais, dinheiros, pessoas em prisão preventiva. Estes são factos. Apenas isso, só isso. Não tem mais nada. Não há mais nada. O próprio INSS foi apanhado de surpresa. Nem eles sabiam que estavam a ser roubados. Nem eles. Eles não estão a sonegar informações, eles não têm informações sobre isso. Agora é que vão a pesquisar, a ver realmente o que aconteceu. É por isso que estou a dizer que não há. O que nós temos é apenas um indivíduo que durante 10 anos foi roubando e que acumulou uma fortuna de 4 milhões de dólares, com isso comprou viaturas e em função disso fez um restaurante, tem uma TV, etc., tem gente, etc.
Mas o fundo da questão é que o BISP, vocês acreditam que o BISP é uma agência tão performante, que tem a capacidade até de descobrir quando há a lavagem de dinheiro, mecanismos através de dinheiros que entram sujos, tem uma lanternazita que acende lá cada vez que chega algum dinheiro fora do controle. Passado 10 anos é que vem descobrir que existe algo anormal. Há muita informação que ainda precisa ficar para fora. Por isso é que quando, não sei se foi o Josimar ou um outro órgão de comunicação, foi perguntar ao Procurador-Geral da República sobre essa questão, ele só dizia, tem segredo de justiça. É porque eles estão ainda a investigar. Eles estão ainda a investigar. Há muita informação que se precisa para podermos abalizar e termos um posicionamento concreto. Até lá, eu acho que devemos ter algum cuidado. A única coisa que a gente sabe é que tem um indivíduo que, de alguma forma, conseguiu arrecadar 4 milhões de dólares, que não é fácil para nenhum cidadão santomense. Nenhum cidadão santomense consegue arrecadar tal quantia para exercer e investir no país. Ponto final. Então, o Ministério Público está a fazer investigações nesse sentido para saber de onde provém isso. Será que realmente isso proveio de fontes ligadas ou de dinheiro supostamente ou alegadamente pertencentes ao INSS? Será que não são fundos mesmo do BIS que foram transformados em dinheiro para depois fazer uma lavagem? Será que esse indivíduo não está a lavar dinheiro de uma outra fonte externa e depois imputar uma gestão do Estado, que na nossa perspectiva é que tem mais quantidade de dinheiro, digamos, depositados no BIS? Portanto, há uma série de questões que eu acredito que não vale a pena nós partimos para análises muito longas, partindo até para coisas ligadas ao governo, ao Estado, etc., sem termos realmente todas as informações. Eu digo, pelo menos, eu, enquanto comentarista, preciso de informações extremamente mais fiáveis para poder, com a minha capacidade e honestidade, dar uma análise cabal para que as pessoas possam se pronunciar. Sem isso, eu não consigo pronunciar se a INSS tem problemas, se não houve algo a nível da própria gestão do INSS que não consegue apurar as suas próprias contas, porque eu não sei se esse dinheiro é mesmo do INSS. Não há nada que me diga isso. Mas a verdade é que é o próprio Ministério Público que vem dizer que o dinheiro era destinado ao Instituto Nacional de Segurança Social e que diz que, até onde se sabe, este crime, este ato vem de há quase 10 anos para cá. Portanto, aqui também são elementos factuais. Como é que é possível, Josimar, fundos pertencentes ao INSS e ninguém do Instituto Nacional de Segurança Social foi chamado para esse processo? Como é que é possível? A partir do momento em que o Ministério Público tem o mínimo indício que o dinheiro vem da Segurança Social, alguém tem que ser chamado. Não podem só os 3. Devia haver um quarto. Esse quarto devia pertencer ao Instituto Nacional de Segurança Social. E não está. Alguém entrevistou o diretor. E por isso mesmo é que estou a dizer, ainda. Nós não temos informações suficientes para fazer uma análise que mereça credibilidade. Não temos, gente, não temos. Quando nos disserem claramente, e acho nisso, a informação do Instituto Nacional de Segurança Social é fundamental para que nós possamos ter condições e ajuizar se realmente houve algum descalabro interno a nível do Instituto Nacional de Segurança Social para que se tivesse dado aso a haver este desvio. Se é um dinheiro, a Segurança Social tem dinheiro retido ou a prazo no BIS. Aí, se for dinheiro a prazo do Instituto Nacional de Segurança Social no BISP, a Segurança Social não tem nada a ver com isso. O dinheiro dele está lá, é como se fosse o dinheiro do Arsemir dos Prazeres. Está a prazo no BISP e foi lá um funcionário do BISP, pega aquele dinheiro e vai multiplicando, etc, através de engenharias que o próprio Conselho de Administração do BISP não consegue constatar. O que é que o Arsemir dos Prazeres tem a ver com isso? Absolutamente nada.
Temos que saber exatamente o que é, que dinheiro é esse do Instituto Nacional de Segurança Social que deu aso a que esse indivíduo no banco, um oficial do banco, alguém que tem capacidade de mexer nos computadores do banco, possa ter mexido em proveito próprio. Mas até lá, enquanto tivermos informações mais, digamos, substanciais e credíveis, eu me escuso a fazer algum comentário para além disso. Muito obrigado. Obrigado, Arsemiro. Carlos Semedo, Liberato Muniz. Vamos, Carlos Semedo, a seguir ouvimos Liberato Muniz. Em poucas linhas, Josimar, eu não concordo com o que diz o nosso colega e querido Arsemiro dos Prazeres. E não concordo por razões muito simples. Já temos, como diz Josimar e muito bem, elementos concretos, factuais, para podermos emitir um juízo de valor, como estamos a fazer, que é ser juízo de comentário. Eu até disse que estenderia a investigação necessariamente a eventuais contas bancárias em Portugal ou noutros sítios, tracejadas em nome do indivíduo principal suspeito detido e que possam estar nos bancos portugueses, nomeadamente subsidiários da Caixa Geral de Depósitos de Portugal. Mas também disse, pegando na segunda pergunta que Josimar me faz, face ao esclarecimento de Liberato Muniz, e agora até com as dúvidas que Arsemiro me está a pôr, quando Arsemiro diz que haverá e poderiam até ser fundos da Segurança Social depositados a prazo no Banco BIST. Ora, em Portugal, todos nós sabemos que também existem, e a Segurança Social tem depósitos, e há uns tempos houve um certo escândalo por ter havido uma compra de futuros com quantias destas que tiveram que ser repostas. Bom, em São Tomé isso também pode verificar que são mecanismos Mas o que cabe perguntar, pegando na dúvida de Arsemiro, de que não se pode fazer neste momento um comentário estruturado e fundado, é que pode sim. Aliás, eu estenderia, como disse, a investigação às próprias estruturas que, pelo facto de até agora se dizer não tem nada a ver com isso, o diretor diz não tem nada a ver com isso, à própria Segurança Social. Quem sabe, e Arsemiro, a dúvida que levantas até é pertinente, Liberato também a levanta e eu também a levanto. Ouça lá, não haverá um quarto ou um quinto? E estes não poderão estar na estrutura? Diga-me, se eu sou titular de 1 ou 2 milhões que tenho por depósito a prazo, posso não ter necessidade de os levantar? Está a perceber, Josimar? Mas tenho que ter interesses, tenho que ter juros, tenho que lançar na minha contabilidade os resultados. Portanto, tudo isso, e até eu posso, se eu tomei posse como administrador novo ou diretor-geral novo da Segurança Social, vou ver aquilo que está na contabilidade, aquilo que são os ativos que eu tenho e mando perguntar, olha, ao BIST, OEBGFI, lembram-se? Eu não sei se estou a ser fiel, mas há uns anos atrás, ou ainda não o ano passado, ouvia-se uma crítica através da voz do Danilo Montoya, dizendo que o Patrício tinha de buscar dinheiro da Segurança Social do BGFI ou do outro banco. Não, isso não está investigado também. Portanto, Arsemiro, eu não concordo tanto com o que dizes. Temos elementos concretos, bastantes, de uma fonte fidedigna que eu elogiei. O Ministério Público vem dizer o que não costumava fazer antes, e admito que se deva fazer, numa nota de imprensa, embora invocando o segredo de justiça, diz assim: detivemos fulano e A e B por fundadas e suspeitas de, efetivamente, crimes de abuso de confiança, crime de branqueamento de capitais, por ter utilizado as estruturas que ele era funcionário no aproveitamento de verbas que nós já apuramos serem da Segurança Social. Estes factos são suficientes, Arsemiro. Obrigado, Carlos Semedo, a sublinhar uma vez mais a sua posição. Liberato Muniz, o que é que nos acrescenta também? Eu disse aqui inicialmente que existe a presunção da inocência. 2, como diz o doutor Carlos Semedo, e bem, nós temos que elogiar o Ministério Público pelo trabalho que eles estão a fazer neste momento. E não é só este. Têm feito muito bons trabalhos. Agora, o que é que nós temos, meu amigo Arsemiro? Nós temos uma nota, como disse bem o Josimar, do Ministério Público, com factos concretos. E a dizer que o dinheiro não é do Arsemiro, não é do Liberato, não é do Banco Central para aí fora, é da Segurança Social. E quando vem o diretor de Segurança Social dizer que no dinheiro da Segurança Social que está depositado ninguém mexeu,
Então quer dizer que pressupõe que seja dinheiro que não entrou na segurança social. Então, o que eu disse aqui, e volto a repetir, é o seguinte: se este problema é um problema estruturante, grave, para São Tomé e Príncipe, então é o momento para que o Ministério Público vá até as últimas consequências. E eu alertei para o seguinte: se for, por exemplo, dinheiro que não entrou, há que saber, através dos títulos do Tesouro, de segurança social, há que saber, através de outras instituições e do próprio banco BISTIP, o que aconteceu. E para isso é necessário uma auditoria para que tudo fique esclarecido. E a partir daí vem o seguinte: podem ser esses 3, como podem ser muitos outros mais, e como pode ser muito mais do que 4 milhões de euros. E por isso, o que eu estou a dizer é que, nesse pressuposto, isto tem que ficar esclarecido, porque nós temos dados para comentar, porque nós só estamos aqui a falar disso hoje, porque o Ministério Público fez questão de fazer o comunicado, de apresentar imagens concretas, dizer o que apreendeu e dizer quais são as suas preocupações. E então, eu julgo que a partir daí temos elementos bastantes, pelo menos, para lançarmos bases do comentário, para que também o Ministério Público possa fazer o seu trabalho. Obrigado, Liberato. Arcemir dos Prazeres. O que eu estou a dizer, Liberato e Carlos, é que nós não podemos estender os nossos comentários para além do que nos foi informado. Mas nós estendemos mais. Estendemos até onde podemos ir. Tu ultrapassaste a questão, começaste a falar, inclusive, da idoneidade das pessoas que trabalham no INSS. Quando tu não sabes se são invocados, se são complicados ou não. Tu começaste a falar, que investigar. Eu disse que os diretores de segurança social, todos os outros antes, né, eu não sei se eles cumpriram ou não, então tem que ser investigado para saber o que aconteceu. Qual é o problema? Posso falar? Vamos ouvir. Mas é claro que o processo de investigação tem que ir até lá, Liberato. É normal isso. Então, o Ministério Público vai abrir uma investigação e vai parar por aqui. Claro que tem que ir lá, mas nós não podemos fazer comentários sobre coisas que ainda não sabemos. Isso é que estou a dizer. Tu não podes fazer nada sobre a atividade de servidores públicos sem que tenhas razões para isso. Tu podes estar a manchar a idoneidade de pessoas que estão a trabalhar pelo Estado. Nós não temos esse direito, Liberato. Não temos esse direito. Eu estou a dizer, o que nós temos como comentaristas para analisar é o seguinte: o indivíduo do setor privado, que acumulou uma fortuna de 4 milhões de dólares e que, pelo que parece pelo Ministério Público, não é lícito. O indivíduo que trabalha no banco BISP e que talvez, através dessa sua atividade, possa ter desviado dinheiros que podem pertencer ao INSS que estavam ligados ao BISP. Entre os quais, como eu vos disse, pode até ser dinheiro que estava em remuneração no BISP. E se for isso, a direção do INSS não pode ter controle sobre isso, porque está sob controle do BISP. Temos mais. O Ministério Público, e muito bem, o doutor Kelvin Carvalho, que no fim do seu mandato consegue uma proeza. Consegue descobrir essa tramóia e obviamente, tem que calcionar. A primeira coisa que se faz em qualquer parte do mundo são os bens dessa pessoa a quem se suspeita. Muito bem. Até aí não temos mais nada. Nem sabemos sequer se esse indivíduo tem contas no exterior ou se apenas tem contas no BISP ou nas outras instituições do Estado. Obrigado, por isso é muita cautela. A gente não deve ferir a sustentabilidade e a moral das pessoas apenas porque nós temos desejo de o fazer. Não podemos. Somos comentaristas e, para isso, nós temos que ter ética naquilo que fazemos. Você já planejou a sua viagem para este ano? Agora com frequência para 3 voos semanais, nomeadamente terça, quinta e domingo. Você poderá viajar para a Ilha do Príncipe e desfrutar da beleza única que essa ilha-irmã oferece. Rica em cultura,
A Ilha do Príncipe também simboliza um lugar para quem busca pelo sossego e momentos de lazer, com tarifas a partir de 5.225 dobras, equivalente a 204 €, ida e volta. Temos uma equipa altamente capacitada e empenhada em proporcionar melhor experiência durante o voo, sem falar das tarifas favoráveis aos nossos clientes. Para consulta, reserva e outras informações adicionais, visite o nosso escritório situado na Marginal 12 de Julho ou ligue para os terminais telefónicos 981 0533 ou 995 4450 ou através do nosso endereço eletrónico sales.tms@afrijet.com. Apostar no Afrijet é apostar no conforto, segurança e na economia do seu bolso. A Afrijet, o coração de África aberto para vocês. RSTP News, na sua rádio de São Tomé e Príncipe.